Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder, vosso professor de Física, e eu estou na videoaula de hoje gravando para vocês acerca do conteúdo Leis de Newton e nós estaremos vendo algumas questões de aplicações das leis de Newton para o plano inclinado. O plano inclinado, eu utilizei esse GIF aqui para analisar o que acontece, né, no plano inclinado. Se você tiver uma esfera que esteja no plano inclinado, ela vai descer de forma acelerada e você nota que a distância entre tempos sucessivos da mesma partícula, que é essa esfera, ela acaba aumentando porque a velocidade está aumentando com o tempo. Bom, aqui nós não queremos muito analisar a questão do movimento, visto que as leis de Newton ela trata da causa do movimento em si, que é a força, né, que é definida como um puxão ou empurrão. Entendeu? Então, como seria esse plano inclinado, né? Se você olhar aqui essa figura, você pode ver que você tem um corpo esférico que está sobre um plano inclinado. Por que a gente chama de plano inclinado? Porque esse plano aqui, ó, onde se encontra o objeto, ele tem um ângulo θ em relação à horizontal. Então, como ele tem uma inclinação em relação à horizontal, nós falamos que é o plano inclinado. Bom, nós podemos ver que as forças que atuam nesse corpo seria a força normal, né, aqui ó, nesse sentido, né, no caso, para cima, né, em relação ao plano que nós estamos analisando. Essa força aqui nós vamos chamar de força normal. A gente pode chamar de N ou Fn, tanto faz. E tem um peso que o peso sempre atua na vertical, né? Não faz sentido o peso, por exemplo, ser inclinado em relação ao plano, né? O plano daqui horizontal que eu estou falando. Então, sempre o peso vai ser na vertical, sempre apontando para baixo, né? Que seria, nesse caso, a gente pegar como referência o centro da Terra, então ele estaria apontando para o centro da Terra, né? Então, sempre é para baixo. Note, essa normal aqui, a força normal, ela está perpendicular a esta superfície aqui inclinada, beleza? Que estou pintando todinha de vermelho aqui, né? E você tem o peso que está inclinado em relação a esta superfície aqui, né? Que está pintada de vermelho. Então, para analisarmos o movimento, é mais interessante eu pegar as componentes do peso, né, da força-peso. Por quê? Porque eu quero analisar, por exemplo, qual é o movimento do corpo nesta direção aqui, ó, neste mesmo sentido do plano. Então, por isso que se faz necessário eu calcular essas duas componentes do peso, que a gente chama de componente tangencial, esse T aqui é de tangencial, e esse N aqui é de componente normal do peso, são duas componentes. Como é que a gente faz isso? Através da análise do triângulo retângulo, que é formado pelo peso aqui, ó, pela força peso, certo? E pelas suas componentes, que é o cateto aqui, ó, o cateto que a gente chamou de PN, e o outro aqui que é o peso tangencial. Você vai dizer assim, mas professor, o peso ele está aqui em cima. E como é que o senhor está escrevendo ele aqui embaixo? É porque nós queremos analisar o triângulo retângulo e para a gente o que importa é saber o módulo do vetor, o módulo, que é o tamanho. Então, tanto faz eu analisar esse tamanho que está aqui ou o que está embaixo, tanto faz, né? E por que nós pegamos essa parte de baixo? Para entendermos que se nós formos fazer as relações que nós temos no triângulo retângulo, esse ângulo aqui, ó, que é chamado de alfa, mas se você for analisar esse triângulo, ele é um triângulo semelhante a este grandão aqui, é formado por este plano vermelho aqui que eu estou desenhando, né? E se nós fechássemos o triângulo aqui, ó, opa, peraí, sem querer eu apaguei. Se fechássemos o triângulo aqui, que tem um 90 graus aqui também, nós poderíamos dizer que esse triângulo grandão é semelhante a este outro que tem esse ângulo aqui que na figura que eu peguei está descrito como alfa, mas na verdade o ângulo alfa é igual ao ângulo θ.
Então, não precisa usar o ângulo alfa, né? Pode ser θ mesmo, porque os dois são iguais. Então, note, o cateto oposto a esse ângulo, alfa, que é o nosso θ, é esse vermelhinho aqui, né? Que eu chamei de PT, que é a componente tangencial. E o cateto que está adjacente é PN. Então, lembre, toda vez que tiver... Aqui eu coloquei outra figura, só para ficar mais claro. Mas lembre o seguinte, toda vez que eu tiver um cateto que esteja adjacente ao ângulo, então a equação vai depender do cosseno de θ. E se for oposto, vai ser o seno de θ. Bom, vamos usar essas duas equações para resolver os nossos problemas aqui, os exercícios. Né? Você tem um plano inclinado liso e sem atritos, apresenta ângulo de 30 graus em relação ao solo, conforme a gente pode ver aqui na figura, né? 30 graus. Bom, então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu botar outra cor que fica melhor. Um azulzinho escuro. Então, sendo a gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado, que é o nosso G, né? O G é 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração. Ele quer, nesse problema, que você calcule a aceleração. E adquirida por um corpo de massa m igual a 2 kg, posto a deslizar a partir do topo desse plano, e a intensidade da força normal. A força normal aqui seria assim, né, para cima. Força normal. E nós teríamos duas componentes, a componente Pn, assim, ó, Pn, e a componente que causa esse movimento aqui, ó, nós chamamos de Pt, que é a P tangencial, né? Beleza? Então, vamos calcular as duas coisas, né? Note, como eu tenho o peso normal para baixo e para cima, que eu tenho a normal, não é? Então, essas forças, elas se equilibram. Se não se equilibrassem, se, por exemplo, o peso na direção normal fosse maior do que a normal, então significaria que o bloco ia fazer isso. Ia descer dentro do plano, então isso não acontece. E se a normal fosse maior do que o peso, quando ele estivesse descendo aqui a superfície, ele ia subir assim, ou voar, sei lá, né? Então também não acontece. Então as duas têm que ser iguais. Lembre que se você tiver qualquer corpo, né, e uma força para um lado for maior do que o outro, né, vamos supor que aqui eu tenho F1 e aqui eu tenho F2, então esse corpo aqui iria para onde? Para a direita, porque a força 1 é maior. Entendeu? Então as forças devem se equilibrar. Se elas se equilibram, significa que a normal é igual ao peso, é a componente peso na direção normal, né? Que é mg cosseno de θ. Então vamos lá, m está ali 2 kg, o g é 10 e o cosseno de 30 graus é 0,9. Então todos os dados eu já tenho. Então a a força normal, né? Note que o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu disse que a normal é igual à componente normal do peso, e a gente já sabe a formulazinha, né, da componente normal do peso, que é mg cosseno de θ. Aí fazendo a conta aqui, ó, 10 vezes 0,9 dá 9. 9 vezes 2, 18. Então, a força normal é 18 newtons. E para achar a aceleração, é só usar a minha equação, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é essa força resultante? É a força que atua no eixo em que o corpo está se movendo. Eu só tenho uma força, que é o PT. Né? É PT, e nós sabemos que PT, componente tangencial do peso, é mg seno de θ. mg seno de θ. É igual a m vezes a. Note, como você tem m aparecendo dos dois lados, você pode cortar. Então, g seno de θ seria 10 vezes o seno de 30 graus, que é 0,5, 0,5, é igual a aceleração. Né? Então, a aceleração aqui seria 10 vezes 0,5 é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração. E note que aqui nós temos um resultado que é muito interessante na física, né? Num plano inclinado, a aceleração vai ser sempre g seno de θ. E é independente da massa, uma massa de 10 kg, de 1000 kg, o que for, a aceleração vai ser sempre igual. Porque a gente tem a percepção, digamos assim, que se a massa for maior, então a componente do peso vai ser maior, mas não é.
Então, a aceleração, nós teríamos esses dois resultados, ó, que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado e que a força normal é 18 newtons. Beleza? Próxima questão, nós temos a figura mostra um bloco de massa 6 kg colocado sobre um plano inclinado de 30 graus novamente em relação à horizontal. Despreza-se o atrito e considera-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. São dados o seno de 30, o cosseno de 30, né, que está aí os valores. Note que na outra questão nós aproximamos o cosseno de 30 por 0,9, né? Mas o valor mais correto dele é 0,87. Na verdade, é um número irracional, que é raiz de 3 sobre 2. Então, tem vários números ali. Você pode aproximar para a primeira casa decimal, segunda, depende da questão em si. Então, ele quer que você calcule a intensidade da força F necessária para que o bloco suba acelerado pelo plano a 0,6 metros por segundo ao quadrado. Para ele subir acelerado, essa força F aqui, ó, que está puxando ele para cima, né, do plano, tem que ser maior do que a componente tangencial do peso. Porque se ela for igual, então o bloco iria subir de forma constante, como nós queremos aqui na letra B. Se for velocidade constante, quer dizer que a aceleração é zero. Lembra que a aceleração é ΔV sobre ΔT, onde V é a velocidade. Se a velocidade não varia, então a aceleração é zero. E na segunda lei de Newton, a força resultante, que é o princípio fundamental da dinâmica, é a massa vezes a aceleração. Se a aceleração for zero, então tudo isso aqui fica zero. Né? Então, deixa eu apagar aqui. Vamos fazer a parte A. A parte A, nós temos o seguinte. Para que ele suba acelerado, então quer dizer que o movimento vai estar assim. Ó. Deixa eu tentar escrever aqui uma setinha retinha. Peraí, opa, assim, ó, deu certo. Então, o movimento está assim, de subida. O movimento do bloco. Né? Então, a gente tem o seguinte, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aí, como nós falamos em sala de aula, né, nós já explicamos, tudo que estiver no mesmo sentido no movimento, eu coloco positivo. Então, a força F vai ser positiva e a componente tangencial do peso vai ser negativa. Então, vai ficar F menos P tangencial é igual a M vezes A. Pronto, agora vamos substituir tudo que a gente tem. Lembrando que o PT é mg, né, seno de θ, né? A gente viu isso na outra, né? Então, eu vou substituir aqui, ó, F menos mg seno de θ igual a MA. Bom, agora vamos substituir agora os valores, tá bom? Eu tenho F menos a massa, tá aqui, né? A massa M, 6 quilos, ó. 6 quilos é a massa M, 6. O valor de G também foi dado na questão, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Seno de θ, 0,5. 0,5. E a massa de novo, que é 6. E a aceleração ele quer que suba com 0,6 metros por segundo ao quadrado. Então, eu substituo aqui 0,6. Então, fazendo nossa continha, eu tenho que a força necessária 6 vezes 10 vezes meio. 6 vezes 10 é 60. 60 vezes meio é metade de 60, que é 30. 30. Do outro lado, eu tenho 6 vezes 0,6. 6 vezes 6, 36. Volta uma casa, 3,6. Então, implica que a força... note que o 30 ele está negativo. E eu vou levar ele para o outro lado, que vai ficar positivo. Então, vai ficar 3,6. 3,6 mais 30. Que é igual a 33,6 newton. Então, a força necessária para que o bloco suba acelerado é de exatamente 33,6 newton. Agora, na letra B, ele quer a força para que o móvel suba com velocidade constante. Se a velocidade é constante, quer dizer que a aceleração é zero, ou seja,
a força resultante vai ter que ser igual a zero. Para a força resultante ser igual a zero, a nossa força F vai ter que ser igual à componente tangencial. Então, é só igualar. A força é igual à componente tangencial do peso. E nós já vimos que a componente tangencial ela é substituída por mg seno de θ, né? Seno de θ. Então, é só colocar aqui direto, mg seno de θ. Então, a força F é M é 6, G é 10, seno de θ é 0,5. Então, 6 vezes 10 é 60, 60 vezes meio dá 30. Então, a força que é necessária para que ele suba com velocidade constante é exatamente 30 newtons. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha dado para, assim, aprender um pouco sobre o conteúdo. E só um detalhezinho aqui é que você pode ficar pensando, pessoal, foi dado aqui o cosseno de 30 graus, mas a gente não usou para nada. Não tem problema. Em algumas questões, pode ser dado alguns valores que você não use, né? Como foi o caso aqui dessa questão, tá bom? Mas não tem problema não. É isso aí, até a próxima, valeu!